beleza? Vamos chegando para mais um bloco de resolução de questões FCC, processo do trabalho. Questão 10. A Constituição Federal prevê expressamente, chegar para cá para você ler, prevê expressamente regras que organizam a estrutura da Justiça do Trabalho e tratam de sua competência. Conforme tal regramento, os juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, que comporão o TST, serão indicados pelos próprios tribunais regionais alternativamente e escolhidos pelo Congresso Nacional? Não. Gente, primeira coisa que você tem que saber aqui, nós já falamos, tá? Nós já falamos. A composição no artigo 115 da Constituição Federal dos TRTs. Os TRTs, eles vão compor de que maneira? Eles vão se compor de que maneira? No mínimo 7 juízes. Vamos ler lá. Artigo 115 da CF. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região, nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Gente, parem. Aí o que é importante você ver? Não precisa haver aprovação por ninguém, tá? Do Tribunal Regional do Trabalho. E nós vamos falar de desembargadores. Beleza? Primeira coisa, TRT, então, no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região, tá? Mínimo 30, máximo 65 anos, nomeados pelo presidente da República, sendo 1/5, mais uma vez presente o 5º constitucional, dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternativamente. Tá? Então, não vai ser indicado pelo próprio Tribunal Regional alternativamente. Então, está totalmente equivocada a assertiva letra A. Beleza? Então, parágrafo 1º, para a gente completar aí TRT. O que vem muito em prova sobre TRT é o parágrafo 1º e parágrafo 2º. Não sei por qual razão, mas cai bastante. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Com isso, estudamos TRT, hein? Estudamos a composição do TRT. Beleza? Os tribunais regionais de trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de equipamentos públicos e comunitários. A gente acabou de ler. Acabamos de ler. Parágrafo 1º. Tá ok? Artigo 115, parágrafo 1º. Letra C. Haverá mais uma vez, haverá pelo menos um TRT em cada estado. Já pode parar aqui que está errado, já falei para vocês. É a antiga redação do artigo 112 da Constituição Federal. Não precisa haver obrigatoriedade de cada estado ter um TRT. Beleza? Os mandados de segurança, habeas corpus, estão errados aqui, e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição da Justiça do Trabalho, serão processados e julgados na Justiça Federal? Justiça do Trabalho. Própria alternativa falou. Quando envolver a matéria pertinente à Justiça do Trabalho. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 9 juízes, nós já vimos, de no mínimo 7 da redação lá do artigo 115 da Constituição Federal, que serão recrutados na respectiva região, até aí vai,
nomeados pelo presidente do Tribunal Superior? Nós vimos que não, serão nomeados pelo presidente da República. Dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Isso está correto, mas não é pelo presidente. Aqui é o presidente da República. Resposta da questão. Letra B de bola. Vamos seguir mais uma questão. Questão número 11. Participou. Vamos lá, vamos ver aqui. Só apagar aqui para ler. Participou de processo seletivo e foi contratado. Quero ver se vocês prestaram atenção no inciso 1 do artigo 114 da Constituição, hein? Vamos lá. E foi contratado como música instrumentista da orquestra do Banco Ultra S.A. no município de Itabaiana, Sergipe, onde tem o seu domicílio. No contrato de trabalho foi estipulado como foro de eleição para a propositura de demanda ao município de Aracaju. O banco possui agências em todos os estados do Brasil e sua sede está localizada em Brasília. Durante os 8 meses em que foi empregado do banco, ela exerceu suas funções apenas no município de Aracaju. Caso decida ajuizar RT em face de seu ex-empregador, deverá propor em... Eu achei que essa questão fosse tratar lá do artigo 114 da Constituição Federal. Não, ele é pura e simplesmente o 65.1 da CLT. Pura e simplesmente, eu achei que ele fosse falar do servidor público. Então, é mais à frente essa questão. Tá? Tem. Vamos lá. Aqui nós temos local. Caso decida ajuizar RT, qual é a localidade? Município de Aracaju. A questão aqui deu a resposta. Primeira coisa, foro de eleição para propositura trabalhista. É inválida, é nulo qualquer cláusula de foro de eleição em contratos de trabalho. O banco possui agência em todos os estados, tem sede em Brasília, e daí? Durante os 8 meses que foi empregado do banco, exerceu suas funções apenas no município de Aracaju. Beleza? A questão fala se ela era agente ou viajante comercial? Não. Empregado transferido no exterior? Não. Ela promovia atividades fora do local do contrato de trabalho? Não. Parágrafo terceiro? Não. Então, nós temos que... Qual é? Itabaiana? No domicílio? Não. Brasília? Não. Nós temos Aracaju. Itabaiana. Falei errado. Itabaiana ou Brasília, dependendo da sua própria conveniência? Também não. Aracaju, por ser foro de eleição? Foro de eleição é inválido, é nulo. Então, Aracaju, porque foi o local da prestação dos serviços. Ele conta uma história toda, bota uma quantidade de informação absurda para você se confundir, quando na verdade a resposta está aqui. Ela trabalhou apenas no município de Aracaju e ela é uma seletista comum, está lá, a regra geral é o CAPT. Qual é a regra geral do CAPT? Local da prestação de serviço. Você matou a questão. Resposta da 11, letra A. 12. Conforme normas relativas à jurisdição e competência das varas do trabalho dos tribunais regionais do trabalho. Vamos ver. A Emenda Constitucional 45 previu a obrigatoriedade da criação de apenas um TRT em cada Estado membro da Federação. Mais uma vez, não. Poxa, professor, bem que você disse, né? Cai muito esse erro, né? Sempre cai isso em prova. A obrigatoriedade da criação de apenas um tribunal. Pois é, né, gente? Mas está errado. Os tribunais regionais do trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai ser nomeado pelo presidente da República. E serão compostos de no mínimo 8 juízes, no mínimo 7. Artigo 115 da CF. Gente, isso tudo a gente já viu.
Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 115, parágrafo 2º da Constituição Federal. Só confirmando exatamente. Da Constituição Federal, 115, parágrafo 2º. Tá, gente? Bem importante, falo sempre, esses dois parágrafos, seja lá por qual motivo, não sei porquê, mas ele cai bastante em prova. Então vocês estão vendo como cai. Nas varas do trabalho, a jurisdição será necessariamente exercida por um juiz singular, titular e outro substituto, além de um membro. Não, nós também já vimos isso, artigo 116. Nas varas do trabalho será exercido por um juiz singular. Ponto final, acabou o artigo 116 da CF. As ações entre trabalhadores portuários, os operadores portuários ou órgãos gestores de mão de obra decorrentes da relação de trabalho são de competência originária dos TRTs? Não. Não são de competência originária dos TRTs. São competência da Justiça do Trabalho, das varas do trabalho. Artigo 652, inciso 5 da CLT. Legal? Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão 13. Péricles pretende ingressar com reclamação trabalhista para receber indenização por danos morais em face do Banco Horizonte S.A., em razão da alegação de assédio moral. Beleza. Conforme previsão legal contida na CLT, a ação deverá ser proposta na vara do local. Gente, basicão, 651, caput. Regra geral, competência territorial, local da prestação de serviços do empregado. Letra D, né, gente? Então, não vou nem perder tempo. Segue o jogo. Vamos lá. 14. A empresa Olympus Construções S.A., com sede em Brasília, contratou um empregado brasileiro através de sua sucursal em São Paulo para gerenciar as obras existentes na Turquia, lugar onde prestou serviços durante 2 anos. Então, onde ele prestou serviço? Então, ele foi contratado, vamos lá, foi contratado em São Paulo, contratou em São Paulo. Então, você vai, na sua questão, fazer um esquemazinho. Contratado em São Paulo. Prestação dos serviços na Turquia. Beleza. Rescindido o contrato, o empregado retorna ao Brasil, pretendendo acionar o seu empregador em razão de créditos trabalhistas que entende devidos. Nessa situação, conforme regra prevista na CLT, é competente ou é incompetente a Justiça do Trabalho? Parágrafo 2º do artigo 651. É incompetente a autoridade judiciária brasileira? Não, ela é competente para conhecer da ação trabalhista o foro de opção contratual do empregado, podendo ser o da contratação, da prestação ou da demissão. A autoridade judiciária trabalhista brasileira é competente para conhecer da reclamação trabalhista, salvo se houver a convenção internacional dispondo em contrário. É a opção final, é o infine, lá do artigo 652 para 651, parágrafo 2º da CLT. Então, gente, ó, letra E. Lembre-se disso. Nós já vimos isso, hein? Nós já lemos essa disposição. Mas você quer que eu leia de novo com vocês? Querem? Então tá bom. 652. 651, parágrafo 2º, caramba, toda hora confundindo. Vamos lá. A competência das varas do trabalho estabelecida nesse artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Olha só, empregado brasileiro através de sua sucursal, de sua filial no estrangeiro. Então ele contratou em São Paulo e ele foi transferido para trabalhar na Turquia. Beleza, correto. Desde que o empregado seja brasileiro, beleza, e
e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Tinha alguma coisa aqui, o enunciado fala em alguma coisa que tinha alguma norma, algum tratado internacional que dispõe em contrário? Não. Então nós vamos aplicar aí a regra geral, a regra estabelecida pelo parágrafo 2º, letra E. Beleza, gente? Vamos seguir. 15. Vamos lá. Dentre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho descritos na CLT, há o órgão denominado distribuidor, nas localidades em que exista mais de uma vara do trabalho. A designação dos distribuidores se dará pelo. Aí nós vamos pegar o distribuidor e vamos ver o seguinte. Lá no artigo 715 que vai da CLT, que vai tratar do tema. O que dispõe? Vamos lá. Artigo, abre aí comigo, 715, falando regra objetiva, 715 da CLT. Os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional. Para aí. Então, presidente do Tribunal Superior? Não. Presidente do Tribunal Regional, presidente do Tribunal Regional, pelo juiz mais antigo, pelo juiz diretor do fórum. Só aí você tira essas duas assertivas. Segue. Dentre os funcionários de juntas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinados. Então, vamos ver o que sobra. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os funcionários da vara do trabalho do Tribunal Regional, existentes na mesma localidade e diretamente subordinados ao mesmo presidente. Gente, literalidade do artigo 715 da CLT. Mas, poxa, professor, eu vou ter que saber isso? Vai. Isso cai. Tá? Então é importante essa leitura dos serviços auxiliares.